Vamos tentar, apenas tentar. Eu não vou prometer que a gente vai compreender, mas nós vamos nos esforçar aqui. Eu já estou com um advogado criminalista, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB de Alagoas, o doutor Leonardo de Moraes, para a gente tentar compreender o que é que tem lá na lei, na Espanha, que não tem aqui, para a soltura do Daniel Alves lá. Se fosse condenado aqui, estaria nas mesmas condições? A prisão de Robinho e o cumprimento de pena aqui, vai cumprir, essa pena terá execução aqui, como se tivesse execução na Itália, ou sobre os moldes da execução brasileira, do cumprimento de pena brasileiro? O que é que acontece aí com os mandantes da morte de Marielle Franco? Olha, quanta coisa a gente tem aqui para conversar. Acho que o tempo não vai ser suficiente, doutor Leonardo, mas vamos tentar aqui. Um bom dia. Bom dia, Elias. Prazer conversar contigo sobre temas que são tão importantes, né? Estou aqui à disposição para os esclarecimentos. Bom, começando por Daniel Alves. Bom, primeiro, as pessoas ficam meio que assustadas, como que alguém condenado ao estupro recebeu pena aí de 9 anos. Imagina-se aqui no Brasil sempre uma pena muito maior. Segundo, pela soltura. Parece-me então que nesse caso, e muita gente dizendo isso, que o crime é ser pobre, né? Porque se você tiver 1 milhão de euros, bom, não há crime, a gente vai ser solto. Isso tem corrido muito na rede social. Como é que a gente explica isso do ponto de vista criminal, penal? Elias, para ser bem objetivo, existe uma grande confusão hoje entre punição em razão de uma pena aplicada, ou seja, a pena efetivamente cumprida por alguém, com o processo estar em andamento e a pessoa conseguir uma liberdade provisória. Perceba, para que você venha aplicar a pena a alguma pessoa, é indispensável que a condenação tenha sido transitada em julgado. Ou seja, a pessoa é condenada em primeira instância, recorre a um tribunal e o tribunal mantém aquela decisão. E depois dela não há nenhum tipo de recurso, ou seja, não existe possibilidade do réu modificar a sentença. Quando a decisão transita em julgado, quer dizer que a decisão não pode mais ser modificada. A partir deste momento, a pena é executada e não cabe liberdade baseada em aspectos de ser primária, de residência fixa, etc. né? O que aconteceu com o Daniel Alves primeiro foi a liberdade provisória, ou seja, o processo ainda está em andamento. Não cabe aqui discutir se o fato é grave, se o fato chama a atenção, não se discute a qualidade do réu, o que se discute é que existe um processo que ainda está em andamento. E os juízes da Espanha determinaram que houvesse liberdade provisória, após a solicitação feita pela sua defesa, fixando uma cautelar que é a fiança em 1 milhão de euros. Então, só para diferenciar, que a liberdade foi concedida diante de um processo que está em andamento e não de uma pena que seria cumprida após o trânsito julgado da sentença penal condenatória. E que ele pode voltar a ser preso. Pode voltar. É muito difícil haver a mudança da sentença. Eu falo agora em relação ao mérito. O tribunal modificar a sentença não vai ser fácil, especialmente pelo Daniel Alves ter dado várias versões diferentes sobre o mesmo fato. Então, a possibilidade, a probabilidade é que a decisão seja mantida pelo tribunal. E aí, uma vez mantida e não cabendo mais recurso, aí sim a pena começará a ser executada aí na Espanha, já que o passaporte da Daniel Alves foi retirado cautelarmente da sua posse. Ou seja, isso foi também outra condição para a soltura, né? A retenção dos passaportes, de que ele deve permanecer, deve inclusive frequentar o tribunal uma vez por semana, entre outras medidas cautelares. Isso, a prisão preventiva ela seria cautelar mais grave. O juiz entendeu que, diante da condição atual do processo, ele poderia fixar outras cautelares diversas da prisão, como a fiança, o comparecimento mensal ao tribunal da Espanha para justificar as atividades, a obrigação de manter um endereço fixo, de não sair do país e também a retenção do passaporte. Então, o tribunal entendeu que, de acordo com o fato concreto e questão de legalidade, essas medidas seriam suficientes para a preservação da condução normal do processo penal que ainda não acabou, repita-se. Doutor Leonardo, essa progressão de pena, como existe no Brasil, existe por lá também? Ele foi condenado a 9 anos, mas cumprido uma parte da pena, ele poderia ir para um semiaberto e em seguida para um aberto? Isso, em todos os países existe progressão de pena, né? Claro que existem países totalitários, né? Países em que existe religião, né, oficial,
em que geralmente a progressão é muito mais difícil, né, e penas muito duras. Mas em países democráticos como o Brasil e Espanha, há sim regra de progressão de regime. No Brasil, por exemplo, ele conseguiria a progressão com 50% da pena. Olha, nós temos a situação do Robinho, que é uma situação aí que, diferentemente do Daniel, o Robinho foi condenado, mas não está no país onde foi condenado. E o Supremo Tribunal Federal entendeu de que ele não deveria ser colocado de volta à Itália, o país que o condenou para o cumprimento de pena lá, e ele deve cumprir aqui. Mas a execução dessa pena, o cumprimento dessa pena, ele vai se dar nos moldes da execução brasileira, do cumprimento de pena brasileiro, ou nos moldes do país que o condenou, a Itália? Pronto, Elias. Sobre o caso Robinho, antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer aqui algumas considerações desse caso que é importante. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pela justiça italiana, né? O motivo seria a prática de um crime de estupro juntamente com outras pessoas, né, que estão aqui nesse processo. No dia 20, o julgamento dele aconteceu aqui no Brasil. Perceba, o procedimento que existe no Brasil não é um procedimento para dizer se Robinho é culpado ou inocente. Essa decisão já existe do governo italiano. Então, a decisão do Brasil não era para condenar ou para absolver. A decisão do Brasil é para saber se a decisão que foi dada na Itália será ou não cumprida no Brasil. Isso gera aí vários aspectos no campo da legalidade. Então, qualquer argumento que envolva gravidade do fato, que envolva a qualidade do réu, a situação, o constrangimento causado à vítima, a violação da dignidade sexual da vítima, isso não está em jogo. O que está em jogo é saber se a decisão estrangeira poderá ou não ser homologada no Brasil e, como consequência, ter a pena cumprida aqui no Brasil. O que é que eu observei na decisão, então, do STJ? Primeiro, houve alguns argumentos de ordem consequencialista, ou seja, se o STJ aqui no Brasil não homologasse a sentença estrangeira, quais seriam as consequências que seriam geradas por isso? E consequências sociais e também institucionais. Então, o relator, que é o ministro Francisco Falcão, disse, primeiro, a não homologação da sentença deixaria o Robinho impune. Então, há um argumento sociológico do ponto de vista da impunidade. O segundo, poderia gerar, se houvesse a não homologação, uma crise de relação diplomática entre o Brasil e a Itália. Percebam, fugimos do processo penal e trouxemos argumentos de ordem diplomática. Seria o segundo argumento. Terceiro argumento consequencialista. Descrédito do Poder Judiciário perante a comunidade nacional e internacional. Também argumento de ordem diplomática levado em consideração da homologação de uma sentença estrangeira. E o quarto seria que o Brasil ele foi condenado por várias oportunidades pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E por esse motivo, ele mostraria mais uma vez que não haveria efetividade na proteção aos direitos fundamentais da vítima. Perceba que é um caso que trouxe argumentos jurídicos sobre legalidade e também argumentos consequencialistas. E durante esse processo entrou várias instituições, órgãos, atuando como amicus curiae, né, chamado amigo da corte, para trazer argumentos de ordem jurídica e também de ordem sociológica. Aí vou trazer, Elias, quais seriam os argumentos que podem ser utilizados nesse caso concreto. Repito, a discussão não é sobre condenação e absolvição. A discussão é saber se o Brasil poderá homologar a sentença para o cumprimento aqui no Brasil. Então, o aspecto é limitado apenas à legalidade da decisão. Então, primeiro ponto. O Brasil, a previsão legal de homologação de uma sentença estrangeira no Brasil, do ponto de vista penal, ainda não há previsão legal. Eu estou trazendo aqui algumas provocações, Elias, para depois chegar às minhas conclusões. Segundo, a lei de imigração que vigora aqui no Brasil, ela surgiu em 2017. E ela traz em 2017 a possibilidade de homologação da sentença aqui no Brasil. Mas qual é o problema? O fato praticado pelo Robinho aconteceu antes de 2017 e não em 2017. Então seria possível você pegar uma lei de imigração hoje para ser aplicada a fatos ocorridos antes da sua vigência? Seria o segundo ponto importante. Terceiro, é possível em âmbito penal trazer argumentos consequencialistas? O artigo 20 e 21 da Lei de Normas de Proteção do Direito Brasileiro, a LINDB, ela diz que é possível usar argumentos consequencialistas. Mas essa lei ela tem prevalência sobre normas de direito penal que tem a ver com garantia fundamental à liberdade. Então,
essas provocações foram feitas em relação à advogada do Robinho. Percebo, argumentos consequencialistas, e a defesa quis trazer argumentos do ponto de vista de legalidade para saber se era possível ou não a homologação. E houve no processo um voto divergente, em que trouxe também algumas considerações que ele divergiu, não no mérito, mas acerca da execução aqui no Brasil. Disse, é possível a extradição de brasileiro nato? Não é possível, como acontece com o Robinho. Se você transferir a execução da pena da Itália para o Brasil, isso equivaleria a uma extradição de um brasileiro nato? E terceiro, se o objetivo é a execução de uma pena criminal aqui no Brasil, a lei de imigração seria uma nova lei maléfica ou benéfica para o réu? No aspecto constitucional, é possível você aplicar uma lei que tem consequências penais contra o réu que entrou em vigor após a prática do crime? Então, esses argumentos, Elias, foram sim levados em consideração no julgamento. Mas a conclusão, segundo o acordo especial do STJ, que são os 15 ministros mais antigos, é que seria sim possível a homologação da sentença penal estrangeira aqui no Brasil e o imediato cumprimento da pena. Olha só, e aí é que me vem a ideia, a gente cumpre a pena nos moldes italianos ou nos moldes brasileiros? Aí pronto, aquela pergunta que você fez inicialmente. Esse é que é o elemento prático da questão. Vamos imaginar que a corte entenda de que, olha, é possível sim cumprir a pena, nós vamos fazer com que o Robinho cumpra a pena aqui, aliás, inclusive, o Robinho está preso, né? Ele vai cumprir a pena, mas ele vai cumprir a pena com o sistema brasileiro, com a progressão brasileira, com os benefícios que um bom comportamento pode trazer no Brasil, ou ele vai cumprir com o que rege o cumprimento de pena italiano? Elias, esse ponto também foi discutido na decisão do STJ. E aí a conclusão foi que a forma do cumprimento da pena será feita de acordo com a legislação penal brasileira, ou seja, de acordo com a lei de execução penal do Brasil. Então, por que Robinho vai começar em regime fechado? Uma vez que a legislação brasileira impõe que se a pena aplicada para o crime for igual ou superior a 8 anos, o regime inicial seria o regime fechado. Então, a lei aplicada assim será a lei brasileira. Nesse ponto ali, só para acrescentar um pouco aqui a discussão, eu estou aqui com a lei de imigração brasileira. Ela diz no artigo 100, nas hipóteses em que couber a solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência da execução da pena, desde que observado o princípio do non bis in idem, né? Desde que não pode haver duas decisões que tratam o mesmo fato. Esse artigo 100, ele traz, portanto, a possibilidade de você executar uma pena aplicada em um país estrangeiro aqui no Brasil. Mas qual o problema? Essa lei é a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017. Ou seja, é uma lei posterior à prática do fato. Então, mesmo assim, o STJ ele aplicou uma lei posterior que surgiu em 2017 para um fato que aconteceu antes de 2017, com o objetivo de homologar a sentença. Então, no campo penal também, aliás, teve discussões muito sérias, de modo que houve uma relativização do princípio da não retroatividade para permitir que houvesse a aplicação de uma pena no Brasil para crimes cometidos antes que a lei de imigração entrasse em vigor. Olha, é super importante isso que o doutor Leonardo está colocando aqui, e eu quero desde já dizer que aqui não há qualquer julgamento se deve ou não deve ser cumprida a pena. O ideal era que ele não tivesse deixado a Itália e tivesse cumprido a pena por lá, e a gente não estaria discutindo isso aqui. Mas só é importante trazer, porque eu tenho muito cuidado com o passado, doutor Leonardo. O passado precisa ficar no passado, protegido por tudo que o passado tinha em vigor na época em que era presente. Se o passado não for seguro, aí a gente tem um problema, doutor. Uma coisa, Elias, é você discutir o mérito. Logicamente, que uma pessoa que é condenada por estupro tem que executar a pena. O estupro, ele viola todos nós. Viola a sociedade, viola nós como pais, como maridos, né? Como pessoas que integram a sociedade, especialmente as mulheres. Ninguém concorda com isso. Agora, existem limites do ponto de vista da legalidade que visam evitar qualquer tipo de abuso ou excesso aqui pelo Estado.
Há pontos, Elias, que essa decisão era tão complexa, ela traz tantos aspectos. Primeiro, caberia ao STJ a homologação de uma sentença penal posterior? Do ponto de vista de competência, cabe sim ao STJ. Se vai homologar ou não, é de acordo com a lei de imigração que entrou em vigor, como eu disse depois. Mas o STJ é o competente para homologar. Mas uma pergunta, caberia ao STJ a execução da pena? Segundo ponto, da decisão que homologou a sentença estrangeira, caberia algum recurso? Cabe. Ele poderia embargar, alegando que a decisão foi omissa ou foi obscura. Ainda havia prazo para recurso. E um outro ponto importante, caberia recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal? Caberia. A decisão foi para o STJ. Então, perceba, o STJ homologou e executou a pena. Segundo, o STJ ele homologou, executou a pena e determinou o imediato cumprimento da pena, também se declarando como competente para a execução da pena, mesmo havendo a possibilidade de se recorrer. Então, você traz, nesse caso, a violação à presunção de inocência, traz a execução para a usuário da pena, que vai contra a ADC, salvo engano, 44 do Supremo Tribunal Federal, e você traz ao STJ a competência para homologar e executar a pena, quando a LEP diz que a execução da pena caberia ao juiz federal, no caso de Santos. Então, é caso que tem aí alta complexidade, é um caso técnico-jurídico, a discussão não é de mérito, não é isso, é uma discussão técnico-jurídica, né? Agora, claro, que com as redes sociais e o fato do crime chama muita atenção, você traz elementos e outros ingredientes consequencialistas, além de elementos jurídicos. Olha, eu vou deixar aqui uma dívida minha e do Dr. Leonardo de Moraes para com você, que é ouvinte, que está nos acompanhando no YouTube, ou que nos acompanha aqui pela CBN, em relação ao caso Marielle Franco, e também ao caso Bolsonaro, agora da Embaixada da Hungria, né? E vou deixar aqui uma pitadinha aí para que todo mundo discuta. Quando eu pedi os passaportes, quando digo eu pedi, a Justiça pediu os passaportes do presidente e ex-presidente Jair Bolsonaro, não era para que ele não deixasse o país? A embaixada, é como se eu estivesse no país, a Embaixada da Hungria, é a Hungria ou é um pedacinho de terra brasileiro? Quando eu entrei na embaixada, eu não deixei o país ou não? Bom, essa é uma perguntinha que a gente vai deixar, que é para o doutor Leonardo poder voltar aqui ao programa e poder nos responder, doutor, depois, com um pouco mais de tecnicidade e menos essa coisa espalhafatosa que tem por aí, mas é que as pessoas precisam compreender que nós estamos fugindo muito, doutor, do que é legal. Então, jurisprudência, precedentes, estão se sobrepondo a texto legal, a texto de lei. O que eu acho, a magistratura tem ido muito nesse caminho e as redes sociais têm, de alguma forma, empurrado os magistrados a esse comportamento, também se sobrepõem à lei. Então, pedidos que não são feitos pelo Ministério Público são concedidos. Olha, pedidos que não são feitos, imaginando, alguém que não foi pronunciado, porque não teve pedido de pronúncia, é pronunciado, mesmo sem pedido de pronúncia. Essas coisas todas que a gente luta no dia a dia e que, sinceramente, a gente precisa voltar ao texto legal, doutor. Elias, é um momento hoje difícil, né? Uma sociedade, eu estava até lendo hoje pela manhã, muito volátil, ela é rápida, as mutações acontecem há tanto tempo, né? Do ponto de vista social, comportamentos sociais tiveram grandes mudanças. Você tem hoje uma vida física e uma vida digital, né? O problema é quando toda essa complexidade ela afeta o processo penal. Como eu disse, do ponto de vista de mérito, a decisão deve ser executada sim. Na Itália, no Brasil, é difícil porque existe uma lei posterior à época da prática dos fatos. Então isso equivaleria a uma retroatividade maléfica para o réu. Então, questões complexas que envolvem aí grandes discussões e queria, claro, agradecer a você essa oportunidade de falar sobre um fato tão importante. Muito bom. E que a gente não retroaja só para pegar um CPF. O próximo CPF pode ser o seu. Muito cuidado.